Conta de água continua causando polêmica lá em Brodowski. Mais uma vez, os moradores da cidade reclamam de tarifa alta. Uma das cobranças passou de R$ 8.000 e o caso já está no Ministério Público. A mãe do Tadeu mora sozinha. Sempre pagou uma média de R$ 40 a R$ 50 de água. Mas desde fevereiro, o valor das contas está até 5 vezes maior. São valores assim absurdos para uma pessoa que mora numa residência. Uma senhora aposentada que ganha um salário mínimo. Pagar um valor de 250, 150 reais de água, ou ela paga água ou ela come. Os vizinhos também reclamam e dizem que os valores que o SAEB, Serviço de Água e Esgoto, vem cobrando são abusivos. Tem umas contas assim desconexas, 180, 107, sabe, 90, 140, não tem lógica. Não tem lógica, não tem explicação para isso. E tem gente que não tem condições de pagar. Aí eles passam falando na rua e falam que vai cortar a água. É um absurdo. Como que o povo vai ficar sem água? Você chega lá, às vezes você é tratado com descaso, até com o funcionário falando que está de saco cheio da situação. Só que a gente não tem culpa, a gente quer pagar. Só que um valor exorbitante desse jeito é de desconfiar, né? Alguma coisa tem. O Jornal da Clube acompanha a polêmica do fornecimento e contas de água na cidade desde o ano passado, quando o SAEB enviou um projeto de reajuste da tarifa para a Câmara Municipal. O Legislativo rejeitou. A autarquia entrou então com uma ação na Justiça, alegando que precisava aumentar os valores para arcar com as despesas e dívidas. Só para a CPFL, o SAEB devia mais de R$ 405 mil. O presidente da Câmara diz que, apesar do reajuste ser concedido, a Justiça não determinou porcentagens. A Justiça, em momento algum, falou em porcentagem. E hoje os munícipes de Brodowski estão recebendo contas que estão ultrapassando R$ 500. Temos contas aqui de mais de R$ 8.000. Se foi aplicado uma porcentagem de 65%, que é o que a autarquia alega, que foi o aumento que foi dado, como que você tinha uma dívida, uma conta de R$ 42, R$ 50, R$ 70, e essa mesma conta foi para 300, 400. O presidente da Câmara ainda faz uma denúncia grave. Segundo ele, alguns munícipes que estão recebendo contas altas são beneficiados pelo SAEB. Quando chega algumas pessoas lá que eu já presenciei, que é amigo de algumas pessoas dentro da autarquia, a pessoa na hora tem essas contas revistas. E quando é uma pessoa que não tem uma aproximação maior com alguém ali dentro, na maioria das vezes são até maltratadas. Até abril deste ano, pelo menos 40% da população de Brodowski estava inadimplente com a conta de água. Nós procuramos o superintendente do SAEB. Por telefone, ele disse que tem cobrado os devedores. E isso aumentou a arrecadação da autarquia para R$ 520 mil. Disse ainda que os moradores com contas atrasadas vão ter o abastecimento de água cortada. Essas, com os valores absurdos que nós estamos correndo atrás, nós não efetuamos o pagamento. Agora nós somos orientados a pegar um laudo técnico de um perito, que constando que não há nenhum vazamento na residência, efetuar um boletim de ocorrência por resguardo e entrar na justiça referente a esses valores. Largar muito claro para a população de Brodowski, se essas contas não forem revistas no ano de 2016, a partir da virada de ano para 2017, vira dívida ativa. Você, contribuinte, vai ter que pagar da mesma forma. O presidente da Câmara entrou com uma representação no Ministério Público pedindo para que as contas dos munícipes sejam revistas e para que não haja corte no fornecimento de água até que a situação seja resolvida. A promotoria já encaminhou o pedido para o GAEMA, responsável por fiscalizar a questão. A gente tem que partir para a justiça para resolver essa questão dos munícipes que não tem jeito. Eu não consigo te falar que são contas de 1 ou 2, 3, até meia dúzia de munícipes. A cidade inteira está recebendo esses valores altos. Seja feito o mais rápido possível, né? Porque ninguém aguenta mais. É bem escancarado o abuso nessa parte, né? Cláudia Prates, de Brodowski, para o Jornal da Clube. O GAEMA não se pronunciou. Já o Departamento de Água de Brodowski disse que o aumento nas contas se deve à troca de hidrômetros, já que em muitas casas os equipamentos estavam inoperantes e o morador pagava a tarifa mínima de R$ 40.
Sobre a situação financeira da autarquia, disse que com o início dos cortes por inadimplência, houve uma melhora na arrecadação, mas insuficiente para cobrir as despesas. Já sobre um possível favorecimento pessoal, disse que não há indicação de caso concreto e que todos são tratados igualmente. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Puxa, aqui ao meu lado está o advogado, especialista em administração pública, Renato Bin. Doutor, por que a conta de água causa tantos debates em Brodowski? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Puxa, e a todos que nos assistem. Infelizmente, esse problema já se arrasta por muitos meses, muitos anos, sem que o poder público tome uma solução definitiva e acabe aí cessando com todos esses prejuízos que a população passa. O aumento para o munícipe é alto. A Câmara toma a atitude de não aprová-lo. O que é que pode ser feito pela administração? Bom, é o que já deveria ter sido feito pela administração. Seria aí a busca de caminhos criativos e inteligentes para solucionar esse tipo de problema. Dou aqui um exemplo. Já deveria, no passado, o município ter buscado a cobrança, a execução dos maiores devedores aí de água do município. Isso se chama omissão. E a omissão é o pior dos males no poder público. A água é um bem necessário, por que é que ela nunca foi tratada pela administração de Brodowski com a seriedade necessária? Bem, ao que parece, segundo a matéria, a gestão da água pelo município sempre foi relegada a uma importância secundária por várias gestões que por ali se passaram. E, nesse sentido, isso é uma grande lástima para o município. Veja que a cidade de Brodowski ainda não tem nem equalizado ainda o seu plano de gestão municipal de saneamento básico. E isso viabilizaria o quê? Exatamente uma melhor otimização na gestão dos recursos hídricos aí do município. Para os próximos anos, o preço da água deve ser maior em Brodowski? Com certeza, se não for efetivado e concretizado um plano eficaz de gestão da água do município, a população irá pagar aí um ônus terrível pelos próximos anos. Faltou para a prefeitura uma postura mais administrativa, pensando no bem da cidade? Sim, faltou à prefeitura, à administração pública, planejamento a médio e longo prazo, faltou investimentos no setor, faltou reestruturação aí no SAEB e, principalmente, faltou uma visão holística aí para a solução desse problema. Para a população, o custo vai pesar e ensinar alguma coisa? Veja, isso daí é uma situação pedagógica que a população atualmente está passando e fica aí de lição para as próximas eleições aí que se avizinham. Por quê? É através do voto que a população irá evitar esse tipo de problema aí pelos próximos anos aí no seu município. O consumo em Brodowski nunca foi medido como deveria. Fazê-lo agora com preço alto foi um equívoco político? Com certeza, não só um equívoco político, mas também um equívoco administrativo. Como eu disse anteriormente, a omissão é o pior dos males na administração pública. E, como eu também sempre falo, né, a incompetência não gera emergência. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre o sistema de gerenciamento de pavimentos que será apresentado aos pré-candidatos à prefeitura em Ribeirão Preto. Puxa. Ok, obrigado, Davi.